Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite para ministrar a palavra mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Amados, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 38. Quando os irmãos vão procurando, eu vou dando graça ao que é o Senhor. Eu sou o pastor Franciel, aleluia. Sou o presidente da igreja Nova Jerusalém, Ministério Evangelho Eterno. Sou profeta e sou pastor. Glória a Deus, aleluia. Esta obra começou no coração de Deus. Para quem não me conhece, eu sou um ex-Pai de Santo, onde Deus, aleluia, me arrancou de um charco de lodo, aleluia, e me levantou como profeta e como pastor, e me confiou este ministério. Estou na frente desse trabalho pela misericórdia. Peço perdão para os irmãos se falei algo de errado, mas nós temos que testemunhar Deus tem feito algo grandioso na minha vida, e temos que testemunhar das maravilhas de Deus em nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Assim diz o Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Até aqui. O tema para a nossa meditação nesta noite é a intimidade com Deus. Amém? Oremos. Senhor, Rei do Universo, Deus soberano, Deus altíssimo, eis aqui o teu servo, Senhor Jesus, o qual o Senhor tirou de um charco de lodo, do meio da idolatria, como assim o Senhor tirou também Abrão. E o Senhor prometeu para Abrão e cumpriu com todas elas. E até que o Senhor também tem cumprido com todas as profecias em minha vida. Senhor, que eu venha ter todos os dias da minha vida intimidade, comunhão, a sensibilidade de ouvi-lo, de senti-lo, de falar e de ouvir a vossa voz suave e delicada. Senhor, que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que as escamas caiam por terra, para que possamos compreender a altura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Derrama, ó Espírito Santo, unção sobre as minhas palavras, que nesta noite não seja eu só,
ministro da palavra, mas o Senhor, Espírito Santo, fala conosco. Honra o teu servo. Eu somente falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus ungiu Jesus. Quando Jesus vai até João Batista, e ali João Batista vendo Jesus, João Batista falou para o Senhor: eu necessito de ser batizado por vós, e vós vem até mim. Jesus falando para João de uma forma carinhosa, que era para deixar constar, ou que os dois vieram para cumprir a vontade do Pai. A unção, ela é derramada sobre os homens separados para cumprir a vontade de Deus. Deus separa determinadas pessoas e unge, porque Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Porque se nós estamos aqui hoje pregando a palavra, porque foi derramado a unção sobre a nossa cabeça. Aleluia. Quando Samuel ungiu Saul, a glória de Deus estava sobre Saul. O Espírito glorioso de Deus estava sobre Saul. Saul, entre os profetas, ele começou a profetizar e citar salmos. Aleluia. Amados, quando a lamparina está cheia de óleo, há vontade de adorar, há vontade de pregoar a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não estiver sobre nós, nós não estaríamos aqui pregando a palavra. E quando somos afligidos por amor de Cristo, por pregar a palavra do Senhor, somos às vezes maltratados, tratados com palavra áspera. Mas o Espírito Santo vem e nos consola. Aleluia. Glórias a Deus. No livro de Isaías, capítulo 61, o versículo do 1 ao 2 está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua visitação do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A palavra do Senhor nos fala que com o mesmo consolo que somos consolados, nós consolai uns aos outros.
Às vezes, irmão, nós estamos às vezes tristes, mas a nossa consolação vem do Espírito Santo e nos alegramos. Então somos consolados pelo Consolador. E é dessa mesma forma, com esse mesmo consolo, é que nós consolamos ao próximo. Falamos palavras de encorajamento, de incentivo, porque da boca do sábio ou do homem prudente saem palavras bem temperadas. Aleluia, glórias a Deus. Se sairmos para pregar a palavra e anunciar o ano aceitável, é porque temos o Espírito Santo. Ele é que nos alegra. Aleluia, glórias a Deus. Santo ao nosso Deus, glórias a Deus. Eita, Jeová, Deus, Ele é poderoso. Um certo dia, Jesus andando, Ele parou e olhou para Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas e matam, como quis eu a galinha ajuntar os pintos debaixo, os pintinhos debaixo das asas, como quis eu. Mas Jerusalém é uma filha rebelde. Mas Deus, Ele é grande em benignidade. Quantos nós um dia fomos rebeldes? Às vezes viu um homem cheio do Espírito Santo pregar a palavra para nós, e nós rejeitava aquela palavra. Porque eu falo, meu amado e querido irmão, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não anuncia as boas novas. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas de certo, eu estou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Nem todo mundo aceita ser repreendido. Muitos querem ser juiz, mas quando estão sendo julgados, não aceita. Em Provérbios está escrito: o homem sábio, ele ama a repreensão, mas o tolo rejeita. Antes se encontrar com uma ursa e seu filhote. Amados, para que nós possamos sair por aí anunciando para o povo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus aos homens.
Se você não estiver cheio do poder de Deus, como Miqueias falou, eis que estou cheio da força do Espírito do Senhor. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele ama a justiça e não aceita a injustiça. Ele ama a verdade e rejeita a mentira. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Porque o Senhor colocou em nossa boca um novo cântico de adoração e de louvor. Todo aquele irmão que é cheio do Espírito Santo, que está em Cristo, uma nova criatura é. E Deus nos deu poder. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos deu autoridade. A palavra do Senhor nos fala: submetei a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você está passando por um problema, resista. Não dê crédito a Satanás. Saibas que esta prova não é para a morte. Esta prova é para a tua edificação. Satanás ele vem assolando o povo de Deus, mas nós sabemos que ele é um derrotado. Aleluia. Deus nos deu poder para pisar em serpente e escorpiões. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Paulo, assim que escapou que o anjo do Senhor livrou Paulo, aleluia, glórias a Deus. Paulo, com muito frio, ele foi pegar uns gravetos para se aquecer, e uma víbora pega Paulo. Deus permite que a víbora pica o servo, o seu servo. O que Deus não permite é o veneno, aleluia, é o veneno ter feito ou fazer dano para o seu servo. A própria palavra do Senhor nos fala: e nada vos fará dano. Deus, ele não vai permitir que aquele veneno venha a fazer dano para o seu servo. Aleluia. Deus faz tudo com um propósito. Com um propósito. Ali todos ficaram vendo. Aleluia. Se aquele veneno, aleluia, ia fazer efeito. Glórias a Deus. Mas passaram algum tempo e o veneno não fez efeito nenhum. Aqueles homens achando que Paulo era um condenado, que não tinha direito de viver. Mesmo saindo de uma tempestade,
a vida não permitia a ele viver mais. E depois de algumas horas, o cenário muda. Deus, ele tem poder para mudar o cenário, para mudar a tua vida. Aquela língua que fala mal de você, Deus, ele não vai pedir, mas todos vão conhecer você pelo teu caráter. E aquela pessoa que falou mal de você vai se envergonhar, porque verão que você é um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Em João capítulo 1, do versículo 5 ao 6, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar. Aleluia. Aleluia. Do reino de Deus. Glórias a Deus. E o que é nascido da carne é carne. Aleluia. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus deu exemplo. Sendo santo, foi batizado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Glória a Deus. Nicodemo, quando chega a Jesus e reconhece que ele é o Messias, ou o ungido, o Cristo, no grego, é o ungido de Deus, ou o enviado. Ele vai até Jesus para dialogar com ele. Diz: Senhor, pensei que as obras que o Senhor realiza, se não vier de Deus, é impossível para o homem. Mas Deus, ele opera milagre no dia de hoje, mas estão cada vez mais raro. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, operando milagres, maravilhas, fazendo prodígio, é o mesmo que está sobre nós. Em 2022, eu orando ao Espírito Santo, eu fiz uma pergunta: o que eu deveria fazer para receber esta unção de cura vindo do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Quando eu acordei e levantei da cama, o Espírito Santo falou comigo: basta andar em santidade. Vemos os homens de Deus usados por Deus, mediante o Espírito, mediante o poder do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Andavam em santidade, Deus fazia milagres, maravilha, pelas imposições das mãos dos apóstolos. Glórias a Deus. Pedro, onde recebeu o Espírito Santo, ele nega Jesus, mas quando Pedro ele recebe o Espírito Santo, ele abre a boca, quase
3.000 almas. Aleluia. Quase 3.000 almas se salvam. Quase 3.000 pessoas se convertem. Aleluia. Glórias a Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 5, está escrito: aquele que, pois, que vos dá o Espírito, é que obras maravilhosas entre vós. Falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Amado, é a fé. É a fé, não a lei, como Paulo está falando, mas as maravilhas são feitas pela fé. O Espírito Santo opera pela fé. Jesus falou: a tua fé te curou. Várias e várias passagens, Jesus fala: a tua fé te curou, a tua fé te curou. Vai que teu criado vive conforme você crê. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é amoroso, ele se compraza em ajudar o próximo e não se alegra com o pecado, mas se entristece, porque o salário do pecado é a morte, e morte de condenação eterna. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem paz dentro dele. A paz dentro dele. Ele é bondoso. Aleluia. Ele é um homem de oração. Ele é manso e tem temperança no seu ânimo. Quando você vê uma pessoa descontrolada, uma pessoa que vive falando blasfêmia, palavrões, logo você vê que ele não tem o Espírito Santo. Mas quando você vê um homem calmo, sereno, manso em suas palavras, bondoso, você fala: aquele é um homem de Deus. Eliseu passando pelos povoados, pregando a palavra, o homem de Deus foi reconhecido não pelas suas vestiduras, não pelas suas palavras falando dele mesmo, mas pela sua atitude. De longe se via que ele era um homem santo. Então, aquela mulher, aleluia, olhou para seu esposo e disse: este é um santo homem de Deus. Mas Sulamita não sabia quem era Eliseu pessoalmente, via ele passando. Mas nem todo mundo que prega o Evangelho é um homem de Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nem todo mundo que prega o Evangelho é homem de Deus. Glórias a Deus. Muitos são cristãos com a porta aberta. Se fechou a porta, se transforma
Glórias a Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9: amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Irmãos, aleluia, glórias a Deus. Hoje, nas igrejas, vemos com uma certa raridade o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro quando eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, eu tive visões. Eu vi um corpo se enchendo de azeite. Eu tive visões de Deus e eu comecei a voar. Comecei a voar sobre a cama. Aleluia. Senti a presença de Deus em todo o meu ser, da planta do pé até o último fio de cabelo. Comecei a falar em línguas. E depois senti o Espírito se afastando. Eu clamei como Jacó clamou no vale, antes de me abençoar. E o Espírito Santo veio. E eu comecei a falar em língua mais e mais alto. Aleluia. A unção do Espírito Santo é nos encorajar para pregoar a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Creia em Deus e em mim também. Jesus nos falou isso. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, quais bons é o quais suave é que os meus irmãos habitem em união. E com o óleo precioso sobre a cabeça, e desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestiduras. Com o orvalho de um homem, como o orvalho de Emon, como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados,
Que nós possamos ser mais brando nas palavras, mais tolerante com os nossos irmãos. Que essa palavra fale com você poderosamente. Eu sou o teu